mesa junto conosco. Primeiro, cabe uma breve explicação sobre a organização deste segundo debate. Após a experiência do primeiro debate no PAF 1 em Ondina, a comissão se reuniu e alterou alguns tópicos do debate, algumas etapas, de modo a tornar o processo mais dinâmico, né? Lá no PAF, se mantivéssemos a regra, o debate ultrapassaria as 5 horas. Então, nós fizemos da seguinte forma para este debate. Nós teremos 2 blocos de perguntas. Primeiro, iniciaremos o debate com a apresentação, evidentemente, dos candidatos. Cada chapa terá 15 minutos para fazer a sua apresentação, né, e do plano de trabalho. Em seguida, nós teremos o primeiro bloco de perguntas com 6 inscrições divididas equitativamente entre os segmentos. Na sequência, um bloco de respostas, sendo que todas as chapas terão um segundo de 9 inscrições, também divididas equitativamente entre os segmentos. Caso algum segmento não preencha, né, o número de vagas para este bloco, nós podemos fazer uma transferência de uma vaga de um segmento para outro. No caso, estudantes, trabalhadores técnico-administrativos e docentes. Também será possível fazer perguntas pela via escrita. Vocês podem também elaborar suas perguntas e encaminhar para a mesa. As suas respostas. A terceira etapa do debate é no momento em que os candidatos podem fazer perguntas entre si. Então, cada chapa terá 2 minutos para fazer uma breve pergunta. Todos farão primeiro as perguntas e depois cada chapa terá 5 minutos para responder. E finalizando o debate com as considerações finais. Conforme foi deliberado na reunião da Comissão Eleitoral com os candidatos, a ordem de apresentação dos debates hoje já faz um primeiro rodízio. Então, vamos iniciar com a chapa 4, que é o professor Diceu Martins e a professora Sueli. Na sequência, a chapa 1, o professor João e o professor Paulo Miguel. Nós também. O segundo debate pela manhã. Ali, para que eles possam fazer a apresentação da sua chapa. Bom dia a todas e a todos.
Quero cumprimentar inicialmente a mesa, a professora Cláudia, Mário Sérgio, Fernanda, cumprimentar os nossos candidatos, Nelson, Ângelo, João, Miguel, minha vice, Sueli, Exagério, Eliane. Bom, a nossa chapa tem uma proposta que é avançar no ensino público superior com inclusão social. E o nome da nossa chapa é UFBA para todos, porque nós acreditamos que é necessário fazer a ampliação do ensino público superior na Bahia. Até 2004, nós tínhamos menos de 4% de jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior na Bahia, isso incluindo público e privado. A partir de 2004, a nossa filiações afirmativas, que além das cotas, veio acompanhada de programas como construção de novas residências, aumento do número de bolsas, porque nós passamos a ter recursos para executar essa política. Além disso, culminamos no ano passado com a instalação do BusUFBA, que permite a acessibilidade entre os campi. Nós achamos que é necessário continuar a ampliar no ensino superior. No estado da Bahia, começando com a criação da nova Universidade do Recôncavo da Bahia, que surgiu a partir do nosso campus de Cruz das Almas, também seguindo com a interiorização, o campus de Barreiras, Vitória da Conquista. Barreiras hoje já foi transformado na Universidade do Oeste, Conquista já foi aprovado pelo Conselho Universitário e será futuramente a sede da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Além disso, nós somos tutores da Universidade do Oeste e a do Sul, e temos mais duas novas universidades federais que têm cursos na Bahia, a Unilab e a Univasf. Então, nós temos que continuar no protagonismo de expansão do ensino público com abertura de novas vagas. Agora, é claro que nós temos que buscar a contrapartida. Nós não pensamos temos já 6, isso sem contar os institutos federais, que também têm cursos de nível superior. Como eu disse, 4%, menos de 4% dos jovens na Bahia estavam no ensino superior. A gente acredita que o ensino superior deve ser público, deve ser de acesso universal para a nossa população e para os nossos jovens. Porque dessa maneira, nós vamos colocar o jovem para discutir uma outra lógica da vida, da sociedade, aqui dentro. Então, nós vamos poder disputar os corações de ascensão. É extremamente necessária. A nossa universidade tinha, em 2003, 4.000 vagas. Até 2009 oferecia 4.000 vagas. A partir de 2009 nós oferecemos 8.000 vagas. Com a separação da UFOB e também com, depois, a reserva de 20% das vagas nos bacharelados interdisciplinares, nós reduzimos esse número de vagas e hoje, no SISU desse ano, que nós entramos no SISU esse ano e também foi importante, para ampliar a democracia, o acesso dos estudantes que não precisam se deslocar para Salvador, ou para Feira, ou para Conquista, para fazer o seu exame vestibular, entre aspas, que agora foi
substituído pelo Enem e depois pelo SISU, nós tivemos 140 mil inscritos para a nossa universidade e só estávamos oferecendo 4.600 vagas. Isso é um escândalo no estado da Bahia. 4.600 vagas para 140 mil pretendentes a entrar na universidade. Portanto, nós temos que continuar ampliando, discutindo. Especialização. Precarização. E a nossa universidade precisa de ações afirmativas. No Corredor da Vitória, até há pouco tempo, no Corredor da Vitória, na Residência 1, foi reaberto esse restaurante aí, naquele prédio que só era usado uma vez por ano no Seminário Estudantil de Pesquisa. Então, foi recuperado, transformado em restaurante, mas ainda assim ele foi adaptado e não dá conta. Nós temos mais de 34 mil estudantes de graduação, mais 5 mil de pós-graduação, quase 40 mil estudantes. A capacidade de confecção de refeições nesse restaurante é de 1.500. Como 1.500 vai dar conta, se nós temos um grande número de estudantes? E é extremamente importante essa política de nós temos, onde temos o restaurante, temos as bolsas, o restaurante permite extremamente setor onde nós tínhamos em 2009 cerca de 3.250 servidores técnico-administrativos. Hoje nós temos 3.200, só que ampliamos, dobramos o número de vagas, ampliamos muito as atividades da universidade e reduzimos os servidores. Por isso nós temos que discutir no MEC essa inversão para contratar pelo RJU. O servidor novo que chega, ele é colocado e não sabe o que fazer. Então nós precisamos fazer esse acolhimento para que a universidade tenha uma formação, tenha a informação, um primeiro enquadramento de saber onde precisamos discutir qual é o dimensionamento do quadro de servidores técnico-administrativos na nossa universidade e discutir nos fóruns adequados, na Comissão de Gestão de Pessoas do Conselho Universitário, no Conselho Universitário, envolvendo a CDH, envolvendo a PRODEP, envolvendo as unidades, para a gente discutir, para desenvolver as nossas atividades, qual é o dimensionamento real do quadro de servidores, para que a gente leve um projeto para Brasília, para discutir com a CESU, para discutir com o Paim, agora o ministro da Educação, para discutir com o Paulo Speller, para discutir com a Adriana Vesca, de ampliação de vagas no ensino público é acertada, mas para isso, para não ser precarizado, precisamos discutir o dimensionamento do quadro de servidores e também de professores. Precisamos rediscutir o quadro de professores também e a questão dos códigos de vaga. A unidade hoje não pode
usar um professor DE, se quiser contratar 3 de 20 horas. Algumas unidades têm necessidade de contratar os 3 de 20 horas. Tá certo? Tá bom. Então, a gente precisa rediscutir também essa questão do nosso quadro de professores nas unidades. Uma gestão republicana da administração central e uma participação efetiva das unidades. Principalmente, nós temos que fazer uma gestão participativa e conjunta para e passo, próxima, com os nossos hospitais universitários. Hospital e maternidade que foram, agora, assinamos um contrato com a IBSE. Nós não vamos transferir os hospitais universitários para a IBSE. Os hospitais são nossos, são hospitais escola. E para isso nós vamos fazer a gestão compartilhada dos hospitais. E vamos continuar elegendo superintendente por eleição direta. É eleito aqui por eleição direta. Então, a gente pretende fazer essa gestão republicana, incluindo, pensando nos planos de capacitação e discutindo com a nossa comunidade. Nós não podemos chegar e plantar um plano de capacitação e qualificação, mas discutir nos setores. A CDH, a Prodep, tem trabalhado e tem grande experiência nisso. A lição de gestão de pessoas de limpeza e portaria. A terceirização hoje já está acontecendo por dentro. Estamos substituindo servidores, por exemplo, auxiliares de laboratório não tem mais. Estamos substituindo. A Faculdade de Odontologia acabamos de fazer um edital, um contrato para ter auxiliar de saúde bucal. Porque se não tivesse, os 19 ambulatórios parariam. E os 19 ambulatórios que têm atividade de ensino, pesquisa e extensão. Então, nossos estudantes iam ter uma formação muito ruim. Então, nós temos que fazer, estamos correndo atrás de fazer a terceirização, porque nós somos servidor do quadro. Das universidades. E inverter o caminho da terceirização que está acontecendo por dentro. Então, essas são algumas das nossas metas e, obviamente, nós vamos aguardar as perguntas do público para a gente poder discutir a universidade como nós a conhecemos. E nós a conhecemos por dentro. Nós a conhecemos com a experiência de administrar o dia a dia de parte da universidade. Tá certo? Sim. A minha vice disse que ela vai falar depois nas perguntas e nas considerações finais. Fique tranquilo, você já viu. Também de pesquisa. Como fazer em conjunto com a comunidade para incluir os novos. Esse é e fazendo isso em consonância com o que pensa a CAPES, a inclusão dos novos, para que a gente possa melhorar os nossos programas de pós-graduação. Os nossos programas de pós-graduação cresceram, a média geral na CAPES também aumentou nos últimos anos. Então, nós temos uma pós-graduação qualificada e que deve incluir a todos aqueles que tenham vontade de participar dos programas, com condições. Vamos criar, inclusive, uma coordenação para dar suporte às atividades de pesquisa, inclusive na importância, incluindo, inclusive, os servidores técnicos administrativos na gestão dos projetos e podendo receber, inclusive, bolsas dentro dos projetos, como coordenadores têm bolsa, professores têm bolsa, estudantes têm bolsa. Então, a gente vai pensar a gestão de pessoas junto com a CDH,
tá certo? Junto com a Prodep, e pensar o redimensionamento para apresentar para o MEC qual é a necessidade dessa nossa universidade, porque ela tem que continuar no caminho da expansão de vagas. Nós diminuímos vagas de 2009 para hoje. Oferecemos 8 mil vagas em 2009, oferecemos 4.600 no SISU agora, com 140 mil pessoas querendo entrar nessas poucas 4.600 vagas. Precisamos ampliar, e ampliar com responsabilidade, responsavelmente, e com a comunidade discutindo e levando para Brasília, para o MEC, que é quem... Acabou meu tempo, foi? Eu sei disso. A professora Sueli, eu agradeço. A professora Sueli vai falar depois, como eu disse para vocês, e o nosso tempo é assim mesmo. Então, muito obrigado à mesa pelo tempinho extra. Esse microfone está muito baixo. Seria bom aumentar um pouquinho esse daqui, viu? Porque daqui a pouco vai passar para o outro lado. Luiz Rogério e a professora Aline. Eu só vou pedir para... desculpa, professor João. É que eu já estou vindo aqui no outro. Eu só vou pedir para a gente chegar um pouquinho mais para lá. Para dar para o professor Nelson Preto chegar aqui para a mesa também. Bom, então, professor João Salles e professor Paulo Miguel. Temos um momento acadêmica, uma instituição que não tem um corpo de trabalhadores técnico-administrativos qualificado e reconhecido. Um caso pequeno, relatado para mim por um terceirizado, que estava na sala, um professor atende o telefone, alguém perguntou a esse professor, você está com alguém? Ele disse, não, eu estou sozinho, não tem ninguém aqui. Esse tipo de invisibilidade do trabalhador precisa desaparecer. Não tem excelência acadêmica, uma instituição que não respeita seus trabalhadores. E combater o elitismo está associada a uma qualificação geral da nossa instituição. Significa combater também a precarização do trabalho docente. Expandimos, mas temos que compreender que isso é um dever histórico da nossa universidade, é um dever histórico dessa geração e das gerações futuras, mas essa expansão não se faz a qualquer preço, ela deve garantir os valores acadêmicos, deve garantir o funcionamento dos nossos cursos. Por exemplo, cursos noturnos precisam de biblioteca funcionando à noite. E isso é defender a excelência acadêmica. Precisam de funcionários que garantam esse funcionamento. Precisam de professores valorizados no seu trabalho, com condição de realizar pesquisa, ensino e extensão de qualidade. Por sinal, nós defendemos claramente que não precisamos ser mais realistas que o rei no sentido negativo de colocar excelência
não pode de permanência discussão coletiva não seja apenas uma bravata, um discurso não fortalecido por uma universidade capaz de resistir às invasões, às injunções, aquela universidade que não consegue afirmar-se diante de agências externas. A UFBA que queremos é uma UFBA que compreende, por exemplo, que a graduação, que é o centro de gravidade da nossa universidade, o lugar de ação mais integrados. Não pode conviver mais com uma situação em que os bacharelados interdisciplinares não dialogam, não estão integrados nos cursos de progressão linear. Precisamos travar o debate para saber, sim, qual é o nosso horizonte de formação, como devemos caminhar, e isso devemos fazer de maneira mais ampla. É por isso que a UFBA que queremos, que enfrenta todas as dimensões, ela se constrói, ela começa a se construir por debates, e aliás aqui fazer, claro que cada um pode falar em nossa tem sido feita, envolvendo seminários, reuniões amplas, a escuta das diversas categorias, numa construção de um programa de gestão que não se conclui no gesto eleitoral, que pretende continuar para além da eleição, que pretende continuar mobilizando a nossa comunidade para além da eleição, e é nesse sentido que nós temos defendido como algo fundamental a realização de um congresso da UFBA, que examine o nosso regulatório, traz dizia um argumento, seu direito à existência a todo tempo, ou seja, ela deve produzir conhecimento, formar pessoas, reforçando a sua condição autônoma democrática. Essa ideia é um guia, porque a nossa construção coletiva exatamente aponta para isso, considerando a gravidade do momento que vivemos, a necessidade da expansão, mas a necessidade da análise clara, concreta, não demagógica dos efeitos do Reúne, que queremos aprofundar, queremos corrigir problemas, queremos avançar, mas para fazer isso, precisamos sim chamar essa instituição a esse gesto emocionante. Dessa forma, sim, ela pode inclusive recuperar um protagonismo na nossa sociedade, como lugar de reflexão dos problemas da sociedade. A UFBA não é um partido político, não deve ser um partido político, ela é sim um lugar de reflexão crítica e ela pode aprofundar o debate das questões candentes da sociedade, ela deve sim aprofundar sua relação com os movimentos sociais, ela deve fazer essa interlocução de maneira a mais profunda. E hoje, por exemplo, ao enfrentarmos o desafio importante de aprofundar a expansão
outras instituições públicas de ensino superior federal para colaborar, não fazer apenas uma redução do que tem acontecido, a UFBA apenas competindo por recursos com as estaduais na FAPESB e editais da FAPESB. Precisamos sim, num processo em que a UFBA sai de si mesma e é capaz de dialogar, liderar um processo de expansão de qualidade com efetiva inclusão social no estado da Bahia. A nossa UFBA, então, a UFBA que nós queremos, não é uma UFBA pequena, não é uma UFBA reduzida, ela não é uma empresa a qual se aplicam apenas procedimentos de gestão. Ela é uma instituição em que gestão, política, reflexão caminham juntas. Ela é uma instituição que não fala apenas para dentro de si, ela fala para a sociedade. A UFBA que queremos tem sim a qualidade como uma medida fundamental definidora, porque queremos universidade. E isso é todo vagas nessa e publicamente o orçamento, e que se perceba, à luz dos dados concretos, como é que podemos transformar o nosso discurso em realidade. Sabemos que não é apenas a educação que é um direito, a educação de qualidade é um direito. E se, portanto, a assistência estudantil é uma condição para a educação de qualidade, isso deve direcionar o nosso uso, claro, transparente e público dos recursos para favorecer claramente a construção de resistência. 5 minutos. O aprofundamento, portanto, das políticas de permanência. Afinal de contas, o que está em jogo é uma certa visão, alguns têm usado a expressão utópica, é uma boa expressão. Como é que um reitor de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, perde alguma vez a dimensão da utopia? Recuperar a dimensão da utopia apenas sinaliza o fato de que nós estamos aqui nessa instituição não como alguém que está no emprego. A gente está numa instituição liberdade. A gente está numa instituição que, portanto, na qual vivemos integradamente as nossas diversas categorias, e essa nossa proposta é a proposta muito simples, muito serena de construção coletiva, progressiva, participativa de uma UFBA na qual tenhamos recuperado o orgulho de estar nela, a convicção de que essa universidade pode sim ser uma das universidades mais fortes, mais consistentes do nosso país. Talvez os mais potentes e a sua
debate cultural. Que nos permita produzir uma expandindo as possibilidades de criação artística, expandindo a possibilidade de experimentos, expandindo a discussão sobre o campo da cultura. Mas não se esgota dentro dos muros da universidade a sua função cultural. Ao contrário, a sociedade espera da universidade gestos nessa direção. Há um conjunto de questões em curso no país no campo da cultura, especialmente nos últimos 10 anos, quando as políticas culturais voltaram a ser algo fundamental e importante. Portanto, a universidade tem algo a dizer sobre isso. Nesse momento, apenas do ponto de vista da presença cultural, residência artística, abrindo espaços institucionais como a televisão para que se torne um campo de experimentação, um campo de trabalho das novas mídias. Certamente isso potencializará ao máximo essa dimensão cultural que nós compreendemos como uma das funções básicas da universidade na sociedade. A questão da política cultural da universidade é uma questão que não pode estar restrita à extensão. Não podemos pensar a cultura como se fosse apenas um lugar onde os eventos são realizados. A obrigação da universidade em relação à cultura transcende isso. A obrigação da universidade em relação à cultura Bom, então, na sequência, nós teremos o professor Luiz Rogério e a professora Eliane Benício. Mas, antes de passar o microfone, um minutinho, acho que a filmagem vai ter que... Vamos mudar? Só um pouquinho. Matias, por favor, não tem como deixar esse computador no chão, não? Pode abaixar? Dá para puxar um pouquinho? É porque o microfone está preso aí, Matias? Minha mãe, reafirmando percorri unidades, órgãos da administração e dialoguei com a comunidade externa também através de debates. Também reafirmar e aprofundar o nosso compromisso com a autonomia universitária e com a participação.
algo fundamental para nortear os destinos da nossa instituição, dos quais autonomia e participação nunca a administração da universidade, seus conselhos superiores, as unidades acadêmicas podem se afastar. Reafirmar a autonomia e a participação na perspectiva de que a UFBA cumpra o fundo da realização nesses ambientes por onde estamos circulando, que o nosso partido é a UFBA. E dizendo mais, que o partido da UFBA é a educação. Isso é muito importante, porque a universidade precisa ser livre, democrática, autônoma, para cumprir os seus objetivos institucionais, em discussões internas, nos seus conselhos, nas suas congregações, departamentos, colegiados. Não há necessidade de da gestão. Presidente, de extensão. Em 2013. É um marco na universidade. Elizabeth. Na pesquisa e na extensão, na pesquisa e inovação, muito se fala que a universidade perdeu qualidade na pesquisa. É uma mentira. As publicações indexadas nos últimos 4 anos subiram de 578 para 777.
aumentou 35%, professor Jailson. E o senhor sabe quanto é difícil aumentar as publicações indexadas, que o senhor é um pesquisador importante no Brasil. A razão dos produtos tecnológicos e artigos publicados aumentou de 2,08 para 3,47. A média nacional é 1%. Então, a nossa universidade avançou na inovação. E aí vem o grande xodó da nossa gestão na área da pesquisa. As bolsas PIBIC, PIBIT, PIBIEX, iniciação tecnológica. Pasmem. Sob pena de não reconhecermos o trabalho de quem está na administração, como eu, que estou na administração, e sou da administração, e tenho orgulho de ser dela. Às vezes me confundem quando eu ando pela universidade com engenheiro. Não sou engenheiro, mas tenho muito orgulho dos nossos engenheiros, dos engenheiros da Escola Politécnica, tenho muito orgulho da nossa Escola Politécnica. Entre 2009 e 2014, nós saímos de 325 mil metros quadrados de área construída de área fez obras de reformas, instalações em 23 mil metros quadrados. A UFBA, entre 2010 e 2013, fez 111 mil metros quadrados de reforma das suas instalações. A UFBA tinha 144 milhões do Reúne para aplicar em custeio e capital. A UFBA, agora em 2014, com os últimos editais, vai aplicar 286 milhões de reais na sua infraestrutura. E você sabe por que a UFBA faz isso? Porque o professor Marcel sabe e todos vocês sabem. Quem disse que não sabe está mentindo. Não se faz ensino, pesquisa e extensão de qualidade sem uma boa infraestrutura. Estudei em boas universidades na pós-graduação, do Brasil e do exterior. Todas elas têm boa infraestrutura. Me orgulho de ter trabalhado pela infraestrutura dessa universidade. Me orgulho de ter implantado a Universidade Federal do Oeste, trabalhado para construir os restaurantes universitários, os pontos de distribuição. Professor de seu parceiro. O time de ciclos, buscando a integração dos cursos de bacharelado interdisciplinar aos cursos de progressão linear. Consolidar os cursos noturnos e readequar os cursos de graduação em turnos. Grande problema que temos na nossa universidade, cursos dispersos, horários dispersos. Precisamos readequar os cursos de graduação em turnos. Pretendemos também propor ações afirmativas nos programas de pós-graduação. Ao consolidar a ocupação do parque tecnológico, assim como sistemas de acompanhamento de editais, que já foram vários lançados, e progredir em relação a esse acompanhamento de editais. É necessário fortalecer o repositório institucional, a publicação em periódicos e em livros nacionais e internacionais, e também requalificar a EDUFBA. Precisamos pensar
na Edufba como uma editora que pode fazer grandes parcerias, gente, com editoras nacionais. Nem digo para para ser gerido pelos estudantes, pensados pelos estudantes. Ampliar a ação curricular em comunidade e em sociedade e consolidar o programa Vizinhanças que está sendo implantado agora e queremos consolidar. Achamos importante relacionarmos com o entorno da universidade, não ficarmos isolados com o nosso entorno, como se ele não existisse, como se houvesse bandidos e pessoas criminosas no nosso entorno. Apoiar a produção e difusão das artes e atividades dos museus. E criar a rádio universitária. E com relação à nossa comunidade universitária, também podemos fazer mais. Para o nosso estudante, vamos criar o Fundo Social de Apoio, Fundo de Apoio Social, qual o professor Luiz já falou, aperfeiçoar os programas de permanência e requalificar as ações afirmativas. Pretendemos também ampliar a frota do Busufba, construir a nova residência universitária do Canela e requalificar as demais residências. Vamos construir os restaurantes universitários dos campos de São Lázaro e do Canela. Também pretendemos criar bolsa de apoio ao estudante do pós. Para o exterior, porque não tem como permanecer sem a bolsa CAPES e da pós. Então, uma bolsa de apoio é necessária para o primeiro momento desse estudante que chega ao nosso estado. E para os nossos servidores técnicos administrativos, queremos a implantação imediata dos turnos contínuos, lutar pela contratação de mais servidores públicos para a UFBA e implementar um programa de qualificação para a formação em nível superior e para nossos técnicos e garantir a reserva de vagas para os servidores dos cursos de mestrado e doutorado da nossa universidade. Podemos fazer a garantia, sim, de reservas de vagas. Para os docentes, propomos reavaliar a carga horária em sala de aula, ampliar a participação em eventos científicos nacionais e internacionais e fortalecer o programa de qualificação docente. Claro, também o programa de reafirmar e para tocar a professora Eliane, temos Bom, na sequência, a sua sala de aula para a gente poder ampliar o espaço para esse debate.
dia, meus colegas, companheiros dessa maratona na eleição para reitor. Bom dia, presidência da mesa. Eu queria começar essa minha intervenção colocando muito claramente o lugar da onde nós falamos nessa campanha. A alegria da nossa disputa, a importância dos debates, a importância de acreditarmos de que efetivamente do auditório, porque nós temos que sempre ter a expectativa de que a universidade esteja permanentemente se discutindo. O pequeno número de debates que tem acontecido nessa campanha e a importância desse debate nesse lugar. Esse lugar onde foi o início da minha formação política, quando, em 1978, ingressei na universidade, e a partir daí começamos a luta intransigente, em que sou sócio número 255 da PUB. Era um tempo em que não fazíamos assembleias com 41 pessoas. Era um tempo em que nesse auditório, Petrovic, Iraci Picâncio, Romélio Aquino, nós jovens professores aqui dentro, estávamos aqui defendendo a universidade pública e íamos, muitos dos que estão aqui ainda estavam comigo nessa época, íamos para o Campo Grande, lotar o Campo Grande na defesa muito rico e muito importante, que mostravam uma UFBA vibrante e politicamente atuante. Nesse momento, a partir daquele momento, começamos uma caminhada que se configurou no primeiro momento com a eleição da professora Eliane Azevedo, depois com a eleição do professor Felipe Serpa, e nós sempre ali com vários companheiros que em alguns momentos estavam conosco, em alguns momentos não estavam, e nós ali firme e forte, na defesa desses princípios. Depois com o professor Filgueiras, que venceu a eleição, hoje nosso apoiador, mas não levou. Depois comigo mesmo, com outros companheiros que infelizmente hoje não estão comigo, e hoje, ampliando o nosso leque, estamos mais uma vez aqui, defendendo a universidade pública, defendendo uma universidade que se relacione com a sociedade a qual ela pertence, de forma sempre assumir a sem regras definidas. Transparência. E desde 2006, tão logo foi para a rua, coloca publicamente os recebimentos de doações e os custos dessa campanha. Defendemos isso na reforma política no país, temos que defender isso internamente na nossa universidade. Essa é uma defesa intransigente da transparência. E aqui, inspirado em algo que muito me
me alimenta nesses últimos anos, que é o movimento hacker. Temos que usar a máxima dos hackers, que é transparência para os governos e para os políticos e privacidade para os indivíduos. Essa é uma questão fundamental e nós precisamos ampliar. A eleição de reitor não pode competir com as salas de aula. A eleição de reitor tem que se constituir na grande sala de aula da nossa universidade. Esse é um momento ímpar da nossa universidade, porque nós estamos aqui discutindo projetos e concepções de universidade. E nessa perspectiva, não nos importa termos acordo com um jeito aliens de ser, apoios de A a Z. O que nos interessa aqui é mudar muito simplistas. Universidade. Vejamos as coisas que hoje a partir do momento decisões da ação do reúne. Vamos e os professores na gestão nesse momento, tristezas, situações absolutamente dramáticas e que não vamos prometer resolver no primeiro mês, no primeiro dia, porque sabemos que nenhum daqui tem condição disso fazer. Mas, objetivamente, o que nós temos é que fizemos uma ampliação absolutamente fundamental em cima do trabalho dos colegas professores e dos colegas servidores técnicos administrativos e técnicos artísticos. Haja visto os e-mails que estão sendo distribuídos pela administração central pedindo vai ser pelo aumento de carga horária, pelo trabalho exacerbado de docentes e professores, por esse produtivismo alucinado, e que eu vou voltar a falar, que faz com que, na verdade, tenhamos uma sobrecarga de trabalho e, com isso, não lutemos objetivamente para a melhoria das condições de trabalho da nossa universidade. Portanto, para nós, esse é um aspecto absolutamente fundamental e que não pode ser descuidado desta gestão atual e de qualquer
Para nós é fundamental uma carência nas melhorias das condições de trabalho. Melhorias das condições de trabalho que implicam, de um lado, a conforto ambiental. Estamos dentro de uma faculdade de arquitetura que tem grupo que estuda conforto ambiental, lamentavelmente não muito bem aplicado nesse auditório, e que precisa estar presente em 5 minutos da nossa universidade. A partir daí, temos articulado já em conversas com a Prodep, numa continuidade do trabalho que vem sendo feito na linha da qualificação dos servidores, na implantação de uma escola do servidor público da universidade. Essa qualificação esta é importante e terá que ser ampliada, mas não basta. É fundamental uma segunda vertente, que nós denominamos de vertente de rede, que faça com que servidores, todos, professores, técnicos administrativos, técnicos artísticos e mesmo eventualmente docentes nessa experiência, discentes nessas experiências, possam atuar em rede compartilhando experiências, atuar em rede compartilhando experiência entre os próprios servidores e compartilhando experiência com as diversas instituições públicas do Estado e do país. Isto é fundamental, porque nós temos servidores técnicos administrativos que conhecem perfeitamente assim para a reestruturação desses procedimentos que são fundamentais para a desburocratização da universidade. O último aspecto que eu queria falar nesse pequeno tempo inicial diz respeito à política estudantil. Insistimos que temos que passar da importância assistência, que passamos da assistência para a permanência, e isso foi muito importante. Mas nós temos que considerar que a política estudantil é um direito do cidadão e nós precisamos empoderar a vida do estudante dessa universidade. E esse empoderamento se dará a partir de uma criação de espaços, de criação de uma cultura de participação, que inclui, obviamente, a participação livre nas eleições em todos os empoderamento da sua presença mais cotidiana da universidade. Precisamos de espaços de cultura, espaços de produção do fazer tecnológico, espaços do fazer científico, isso tudo articulado com o repensar coletivo do nosso ensino de graduação. Temos que enfrentar o produtivismo que não quer valorizar mais a produção, a participação em congresso, e a partir daí criar mecanismos para poder facilitar a vida dos estudantes na participação do Congresso, mesmo com os sistemas de avaliação não ponderando muito participação em Congresso como significativa. Porque acreditamos que é na formação coletiva, que é no encontro com suas fontes e referências bibliográficas, só vista dos livros, que essa juventude pode recuperar o amor, o desejo de continuar se dedicando à cultura, em outras palavras, ao desenvolvimento justo da sociedade. Portanto, colegas, temos para nós muito claro que a nossa chapa pretende expor com muita clareza em cada um dos debates, nas nossas redes sociais que estamos ocupando, uma ideia de que temos que criar a UFBA, tendo a cultura como sendo elemento aglutinador e potencializador de todas as formações. E queremos uma formação crítica, queremos uma universidade altiva, queremos uma universidade alegre, uma universidade que seja capaz de dialogar com a sociedade e se relacionar com todos os saberes de forma respeitosa. Nós queremos, em última instância, uma universidade com autonomia e que tenha absoluto enaltecimento das diferenças. Muito obrigado.